E aí, meus consagrados... Oh, não é essa. Tanto tempo que eu não gravo que eu até estou esquecendo já. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini, essa camisa alviverde, estamos de volta, finalmente, hein? Depois de um longo e tenebroso inverno, vamos voltar para relembrar o ano de 2012, um ano de altos e baixos. Nessa ordem, finalmente um título, depois de 4 anos na seca. Mas a gente vai detalhar isso direitinho. Cada coisa a seu tempo. A primeira delas é a vinheta. Como faz tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo, vamos relembrar por que a gente faz os relembrandos, né? A gente relembra aqui, para quando a gente for falar no kit de camisas, você já está com tudo fresco na memória, os técnicos, os times, o que aconteceu. Quando eu falar jogo de estreia, jogo de despedida, ou algum jogo específico de mudança de patrocínio, você já lembre mais ou menos como foi a temporada e saiba daquilo que eu estou falando. Segundo ano da administração exemplar Tirone Friso. Se o primeiro já foi um negócio de assustar, esse segundo foi uma, por falta de um termo melhor, inexplicável. O time que estava na mão do Filipão, que era o técnico, né? Era muito pior daquele do meio de 2010, de quando ele chegou. Exatamente para tentar melhorar isso, vieram as especulações de janeiro. Não deveria ser especulações de dezembro? Não, mas já falei de quem que era a administração, então aí dá para entender. E o Friso, que em vez de ser diretor de futebol, deveria fazer stand-up, veio ironizar uma especulação de contratação em 13 de janeiro de 2012. Sobre um atacante que viria da LDU, ele declarou: "O Palmeiras não é marina para ter barcos." Não preciso nem falar que essa frase virou meme, e ela tem diversas versões. Não se encontra o vídeo em que ele falou isso, mesmo porque eu não sei nem se foi filmado. Então, cada reportagem falou de um jeito. Teve um que falou que o Palmeiras não é marinha para ter barcos, e essa Palmeiras não é marina para ter barcos é a mais falada, mas eu cheguei a ver uma que fala que o Palmeiras não é oceano para ter... Nossa, foram longe, cara. Mas pelo jeito ou ele falou marina ou falou marinha mesmo, e aí a maneira de falar confunde, mas vamos na marina, que é o meme oficial, tá? Bom, de qualquer forma, ele aceitou a proposta, e menos de uma semana depois, no dia 17 de janeiro de 2012, chega Hernan Barcos, El Pirata, para resolver o ataque. Ô, saudade desse cara, ô, baita de um atacante, ele realmente resolveu, chegou dominando o ataque do Palmeiras, titular absoluto, jogava muito, e ainda rendeu algumas cenas históricas, como nessa entrevista aí que ele deu. Você conhece o Zé Ramalho? Já ouviu a música de Zé Ramalho? Não sei. Tem alguma semelhança com esse sujeito aqui? Este hijo de puta. No estamos para brincadeira. Que pena, não parece? Mas No me interesa si parezco o no a alguien. Son cosas que no vienen al caso. Estamos hablando de fútbol y yo creo que esto, la brincadera me lo pueden hacer mis compañeros, está bien, pero no así. Y vos sos el boludo que la entregame. Boludo. Muito bom. E também chegou logo depois dele Daniel Barril de Carvalho. Daniel Carvalho. Seria uma boa contratação se ele tivesse chegado uns 5 anos antes, uns 50 quilos a menos. No mês seguinte, mais um meme. Do Palmeiras 2012 é cheio de memes. Mais um deles, que é também histórico. Em fevereiro, né? O Palmeiras inventou uma maneira inusitada de trazer um jogador, um tal de Wesley, fazendo uma vaquinha. Então teve a campanha Wesley no Verdão, como se o cara fosse um craque, né? Mas os resultados dessa vaquinha que são impagáveis. A diretoria pretendia arrecadar 21 milhões para contratar o cara, só se arrecadou 800 e tantos mil. Pô, pelo amor de Deus, coisa mais ridícula. Parece um outro time aí fazendo vaquinha para pagar estádio. Mas acabou conseguindo contratar o jogador depois de um investimento de um investidor de 14 milhões. Foi um pouquinho maior que a vaquinha. Não, mas o mais legal foi o Wesley, né? Porque ele foi bem abaixo da expectativa. Você deve se lembrar que dava raiva em todo mundo. Ainda em 2012 mesmo, ele sofreu uma lesão grave no joelho. E em 2014 ele saiu de graça para o time do Jardim Leonor. Maravilhoso, ó, sensacional. Não, mas o problema foi pagar o investidor depois, né? Porque, falei, foi um investidor que deu dinheiro. Mas você sabe quando que isso encerrou? Uma disputa jurídica que foi até 2021 e o Palmeiras precisou dar 48 milhões
para encerrar o problema. Olha que administração fantástica, só decisões uma melhor que a outra. E o ano começou com um amistoso contra o Ajax dos Países Baixos. É Países Baixos, não é Holanda, hein? Não vai errar. E a gente ainda começou ganhando de 1-0. Ganhamos esse jogo de 1-0. Começamos o ano muito bem. Muito bom, hein? Não ia terminar tão bem, mas pelo menos começou bem. O time era o mesmo que terminou 2011, só com as duas contratações que eu falei, mas passou 22 jogos invicto no início do Paulista, cara. Excelente. Incluindo um 3-3 contra o Jardim Leonor e um 6-2 em cima do Botafogo de Ribeirão. Até que chegou o derby. Esse derby foi um derby em homenagem ao Chico Anísio, que tinha falecido recentemente e era palmeirense. Então a gente jogou com os nomes dos personagens do Chico Anísio na camisa. Isso eu vou falar no próximo vídeo de camisas, o vídeo das camisas de 2012. E o jogo foi uma piada de muito mau gosto. A gente até começou saindo na frente com o gol do Marcos Assunção, que não foi de falta, surpreendentemente. Mas terminou assim, ó. Difícil. Obviamente, como sempre acontece, depois de perder um derby, o time desandou. E aí a gente só terminou a classificação do Paulista em quinto. E pegamos no mata-mata o Guarani. Um jogo só lá em Campinas. Então, no caso, não é nem mata-mata, é só mata, né? E a gente começou muito bem o jogo, tomando a caceta do gol olímpico do Fumagalli. Olha que maravilha! E como tudo que é ruim ainda pode piorar, ainda tomamos segundo no começo do segundo tempo. Pelo menos no lance seguinte ao gol que a gente tomou, o Assunça fez o primeiro dele. E não foi de falta de novo surpreendente. Olha, há quem diga que o terceiro gol que a gente tomou no final do jogo foi falha do Deola. E foi mesmo, mas também não foi falha do zagueiro, não. Olha aí com calma. Eu achei que o zagueiro falhou nesse lance também. Não adiantou nada o Henrique fazer o nosso segundo gol, apesar de ter sido um belo gol. E eliminados do Paulista logo nas quartas de final, na primeira disputa de mata. Mas durante o Campeonato Paulista a gente já começou a jogar a Copa do Brasil. Não sei se você se lembra, na Copa do Brasil nesse ano, primeiro, não jogavam os times que disputavam a Libertadores, e esse foi o último ano que isso aconteceu. No ano seguinte ela já ia voltar aos times de Libertadores e virar uma Copa do Brasil mais forte. E nessas primeiras fases, se o time visitante ganhasse de 2 ou mais gols de diferença, eliminava o jogo da volta. Então era importante o Palmeiras ganhar de 2 ou mais gols de diferença. E a gente pegou dois times, né? Como sempre, primeira fase, pegamos o Coruripe e o Horizonte, dois times bem pouco conhecidos, times mais fracos, tá? Mas o Coruripe, a gente foi lá e ganhou só de 1-0, nem para eliminar o jogo da volta. E aí na volta fizemos um 3-0 aqui, que nem precisava ter feito, né? Se tivesse feito um gol a mais lá. Aí contra o Horizonte parece que a gente aprendeu e fez 3-1 lá, aí já não teve o jogo da volta. Aí como a gente foi eliminado do Campeonato Paulista, pensamos assim, vamos jogar um campeonato mais fácil, vamos jogar o Campeonato Paranaense. Porque a gente pegou o Paraná Clube na Copa do Brasil, para depois pegar o Atlético Paranaense, e você deve lembrar quem que a gente pegou na final. Se você não lembra, fica aí que a gente já tá chegando lá. A gente ganhou lá e aqui do Paraná Clube, que era um time bem fraco também para tomar 4-0 da gente aqui, tinha que ser meio fraco mesmo. Eu não sei se você se lembra, mas o técnico do Paraná Clube nesses jogos era o Ricardinho. Sim, o Ricardinho, que foi jogador do Rival e do Jardim Leonor, e que hoje é comentarista da Globo. Acho que ele virou comentarista que ele sabia que se ele continuasse como técnico ele ia morrer de fome, né? Contra o Atlético Paranaense a gente empatou lá e ganhou aqui. Entre esses dois jogos começou o Brasileirão. Como a gente estava indo bem na Copa do Brasil, a gente meio que deixou o Brasileirão para lá. Eu acho que não foi uma boa estratégia. A gente pegou o Grêmio no Brasileiro no final de junho e a gente perdeu deles lá no Olímpico. E aí 15 dias depois a gente voltou no Olímpico para jogar o primeiro jogo da semi da Copa do Brasil. Olha a nossa escalação. Bruno no gol, Arthur, que saiu para entrar o Cicinho, Maurício Ramos e Thiago Heleno e Juninho Pampers na esquerda. No meio, de volante, Henrique, príncipe do Shrek, João Vitor e o Assunça. E aí Daniel Barril de Carvalho, que saiu para entrar o Mazinho e o Messi Black. E aí na frente, Luan, Ambi Canhoto, calça jeans molhada e Barcos, El Pirata. O time do Grêmio era bem mais qualificado, era totalmente favorito, que tinha o Gilberto Silva, tinha o Pará, que nem era tão qualificado assim, mas era um nome mais conhecido, o Léo Gago, que depois veio para cá, o Marcelo Moreno, que eu não vou nem comentar, o Kleber Gladiador, e no banco, Lucha. Como eu falei, não só era favorito, como todo mundo dava como certa a classificação do Grêmio. O Grêmio é que ia para a final.
Ainda mais jogando lá no Olímpico, e falando, não, os caras vão massacrar o Palmeiras. Tava nesse nível. Esse jogo foi histórico, típico jogo do Filipão. O Palmeiras valente, cara, jogando bem, enfrentando o Grêmio de igual para igual, anulando o Grêmio. E foi aquele jogo mais travado, mais estudado, não foi um jogo de muitas chances. E aí o Mazinho, o Messi Black, como eu falei, saiu do banco e veio para fazer o primeiro gol do Palmeiras aos 42 do segundo tempo. Aí o Grêmio veio para cima desembestado e tomou o segundo de El Pirata. Cara, que jogo incrível, histórico, épico. Um dos grandes jogos do Palmeiras que eu me lembro. Ainda mais com o time que a gente tinha, chega a ser inacreditável. Se eu parar para pensar também, inacreditável e incrível são sinônimos, né? Mas tudo bem, vocês entenderam a ideia. O jogo da volta foi em Barueri. Vocês devem lembrar que o Allianz Parque estava em construção, a gente estava meio nômade, mas a gente estava jogando muito em Barueri nessa época. Debaixo de chuva, uma chuva forte em São Paulo. O jogo, de novo, um jogo duro, um jogo difícil, até uma hora que no segundo tempo o Grêmio abre o placar. Cheguei a ficar preocupado, até que o Valdívia faz isso. Um dos poucos lances de Valdívia dele na temporada. Ele começou a jogada, deu pro Pampers, que devolveu na medida para ele dar o toque no canto. Ainda que quase derruba o Bigode na comemoração. Esse era o El Mago. É bom lembrar que nesse ano na Copa do Brasil tinha o gol qualificado, então o gol fora valia mais. Afinal, a primeira foi aqui contra o Coritiba e a segunda lá em Curitiba. A gente tava de saco cheio de ir para Curitiba já. Mas o primeiro jogo também foi em Barueri, como eu falei, a gente estava jogando bastante lá. E um pouco antes do jogo veio uma notícia para preocupar todo mundo. O Barcos, que era, cara, um dos nossos principais jogadores, estava fazendo toda a diferença, teve uma crise de apendicite, foi operado, não ia poder jogar. Aí ficou todo mundo com medo. Curitiba, lembra, no ano anterior tinha metido aquela goleada lá em Curitiba em cima da gente, era um time ainda qualificado. Marcelo Oliveira era o técnico ainda, hein? Olha só. Mas ele tinha Everton Ribeiro, ele tinha jogadores bons, cara, ele estava embalado. Ficou todo mundo meio assim, falou, cara, vamos ter que jogar muito, igual a gente fez contra o Grêmio. Aí você vê que o Everton Ribeiro era realmente um destaque quando ele pega essa bola aí, ó, que até o Bruno fez milagre, cara, pra você ver como o Palmeiras estava iluminado. Mas aí o Valdívia fez o jogo de Valdívia e o resto do time só acompanhou. E o Betinho, que todo mundo lembra da segunda final, sofreu esse pênalti, ó, que o próprio Valdívia cobrou e ainda homenageou o El Pirata na comemoração. E o segundo gol foi de Thiago Heleno, zagueirão, que parece que gostou de ganhar do Curitiba, porque depois foi jogar no Atlético Paranaense e tá lá, acho que até hoje. E o jogo da volta foi aquela pressão em Curitiba, metemos 6 ano passado, vamos enfiar 6 de novo, não temos medo, mesmo perdendo de 2-0 aqui. E aí começou o tal do Inferno Verde. Ai, quiseram botar pressão, Inferno Verde. De novo o Palmeiras muito aplicado, jogando todo mundo no máximo, cara, não dando chance pro Curitiba. E a gente também teve algumas chances no primeiro tempo, foi muito bom o jogo. Inclusive perdemos até alguns gols que podiam ter feito diferença. E aos 16 do segundo tempo, Ayrton, que depois veio jogar aqui no Palmeiras, abre o placar, cara, e a torcida inflamou, aí eles começaram a achar que iam virar o jogo ali, que iam ganhar o campeonato. 5 minutos depois do gol, o Curitiba vai e faz a falta que o Assunção estava esperando o jogo inteiro, cara. E aí, com leve desvio do Betinho, empatamos o gol histórico, o gol do título. Nem preciso falar que o estádio morreu, já teve torcedor indo embora, porque é só fazer a conta, a gente ganhou de 2-0, e fez o gol fora. Então tava 3-1 pra gente no agregado. Se o Curitiba fizesse 3-1 lá, o nosso gol naquele jogo ia ficar 3-3, mas o nosso gol fora ia fazer diferença. Então o Curitiba, aos 20 do segundo tempo, precisava fazer 4 gols. Não ia fazer. Eu lembro que teve um vídeo dos torcedores, um olhando para outro, quanto que a gente precisa fazer agora? Precisa fazer 4, quer dizer, precisa fazer 3 gols, né? Não precisa fazer 4. Nossa, aí o cara já desanimou e saiu andando. Esse vídeo eu não encontrei, eu queria ter encontrado porque eu dei muita risada quando eu vi isso no dia depois do jogo, né? Foi muito legal. Então você vê que assim, em meio tempo, você vai fazer mais 3 gols? Não vai fazer. Então o pessoal já percebeu. E o Palmeiras jogando do jeito que estava jogando, demorou um tempo e meio para fazer o primeiro, esquece. E aí o Palmeiras fortaleceu também, depois que empatou, né?
nunca ia conseguir fazer o 4-1. E conforme o tempo foi passando, aí que o Curitiba morreu de vez, faltando 10 minutos, já tinha acabado o jogo, tava só toquinho. E teve um lance interessante nesse jogo, que o Luan, calça jeans molhada, eu nem vou chamar ele assim, o Luan, ele machucou a perna, e o Filipão já tinha feito as 3 substituições, que na época eram só 3, né? E ele ficou em campo, cara, manquitolando, com a perna dura, assim, ele correndo com a perna dura, ele não conseguia, mas ficou em campo, lutando, entrando em dividida, cara, o Luan honrou muito esse símbolo aqui, honrou muito essa camisa nesse jogo, cara. Isso é muito louvável do Luan, é um dos lances principais dele na história do Palmeiras com a nossa camisa. E é engraçado, cara, que o Palmeiras tem uma característica, sempre que o Palmeiras é campeão do campeonato, você pode perceber que ele é sempre o melhor time daquele campeonato. Esse foi o primeiro campeonato que eu vi o Palmeiras vencer, não sendo o melhor time, que não era, o Palmeiras estava longe de ser o melhor time, mas conseguiu na raça, cara. Foi um título muito diferente do Palmeiras. Algo difícil da gente ver, né? Então marcou bastante por causa disso. Ainda mais na seca de título que a gente estava. Nossa, eu lembro que eu comemorei muito essa Copa do Brasil. Ainda mais que um mês antes a gente viu o rival ganhando o que ganhou, né? Foi um alento ali, foi uma coisa que, não, beleza, ganhamos um título também. Pô, isso foi muito importante na época. E muito legal ver o Assunça, cara, um cara tão identificado com o Palmeiras, mesmo jogando tanto tempo no Santos, ele ficou muito identificado com o Palmeiras, levantando uma taça, merece demais, cara. Nossa, foi muito legal ver o Assunça poder ter esse triunfo aqui no Palmeiras. E o Bruno também, que era um goleiro bem mais ou menos, bem menos do que mais. Mas era torcedor do Palmeiras, cara, ele merecia também. Pô, legal o Bruno poder falar, fui campeão com o Palmeiras, cara. Torcedor de arquibancada, foi lá, virou goleiro e conseguiu conquistar um título. E jogando bem, pegando bem nessas fases finais da Copa do Brasil, ele estava bem no gol, cara. Então foi muito legal também ver o Bruno conquistando isso daí. E o Filipão, 10 anos depois de ganhar nosso pentacampeonato com a seleção lá no Japão, consegue o primeiro título nacional do Palmeiras em 12 anos. O último tinha sido a Copa dos Campeões em 2000, que foi com o Murtosa, por acaso. Você deve se lembrar, ou não, né? Se você for mais novo, o Palmeiras jogou a Copa dos Campeões em 2000 porque precisava de mais participantes da Libertadores. Inventaram a Copa dos Campeões, que se jogou só em 2000 e 2001. E em 2000 o Palmeiras ganhou. E o Filipão já tinha saído para ir para a seleção e deixou o Murtosa como técnico do Palmeiras. E a gente conseguiu ganhar com o time todo desmontado da Libertadores de 2000, já estava todo desmontado o time, e a gente conseguiu ganhar mesmo assim. Foi um campeonato bem, assim, que eu lembro muito pouco desse campeonato, porque a gente estava ganhando muita coisa nessa época, então era normal a gente ser campeão, era uma fase que a gente, assim, entrava nos campeonatos realmente para ganhar ainda, como é hoje, né? Mas na época, em 2012, já não era mais assim. Então, pô, ver o Palmeiras ser um campeão nacional depois de tanto tempo foi muito legal. Claro, como eu disse, os times que jogavam Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Era uma Copa do Brasil um pouco mais vaziada, mas mesmo assim, cara, tinham times mais fortes que a gente ganhou na aplicação. Não tira o brilho da conquista. E aí voltamos pro brasileiro relaxado. Ah, agora sim, agora é só conquistar aqueles pontinhos, ir pro meio da tabela e ficar de férias no final do ano. Sim, porque no brasileiro a gente só tinha conquistado 5 pontos nas 8 primeiras rodadas. A gente estava antepenúltimo na classificação, o negócio estava feio, cara. Luz vermelha acesa. Mas 4 rodadas depois já tinha subido para 14º. Até deu aquela respirada assim, agora tá melhorando. E aí veio a Sul-Americana, pronto. Mas aí, ó, mais um mata-mata fácil da gente ganhar. E aí passamos pelo Botafogo fácil, o Botafogo na época era um time muito fraco. E aí acabamos terminando o turno em 17º, mas aquela mesma conversa, calma, tem muito campeonato pela frente ainda, essa é a pior conversinha que tem. No segundo turno, 4 pontos em 5 partidas. Foi o suficiente para a nossa diretoria extremamente profissional da época aceitar a demissão do Filipão. Porque afinal era a melhor decisão, né? E aí pensou, pô, vamos trazer um técnico de renome internacional, um técnico que seja identificado com o Palmeiras, mas vamos dar chapéu no Barcelona, no Real Madrid e no Milan, que estavam disputando para contratar esse técnico, né? Então volta Gilson Kleina, o Palmeiras. Cara, Gilson Kleina me quebra muito, não dá. Olha a solução da diretoria, depois de Jair Pisserni voltar, volta o cão arrependido. Gilson Kleina, 2 palavras para essa diretoria: parabéns.
Cara, aí na Sul-Americana a gente pegou o Milionários da Colômbia. A gente perdeu lá e ganhou aqui, mas acabou eliminado. Que ninguém ligou que foi eliminado, porque tava tão desesperado. Falou, meu, até bom, não desvia o foco, vamos focar no brasileiro. E era um desespero tão grande que a diretoria que trouxe o Gilson Kleina de volta, trouxe o Bina também, pra ver se adiantava alguma coisa. Como se o problema fosse atacante. E aí a gente foi pegar o Bahia, lá na Bahia, e a gente ganhou com sal grosso no pé da trave. Eu lembro bem desse jogo. Você lembra desse jogo? Porque começou a dar uma esperança que a gente ia conseguir se livrar do rebaixamento. Você lembra quem que era o goleiro do Bahia nesse jogo? Marcelo Lomba, nosso reserva hoje, cara. E aí no jogo seguinte a gente ganha de novo, do Cruzeiro. Falei, nossa, agora embalou. Aí perde mais duas, empata uma, pegou 3 times fortes na frente. E aí pega o Flamengo e o Wagner Love em mais um empate decreta. A gente tava ganhando, toma um empate do Wagner Love e decreta a nossa queda. Não vou nem falar muito sobre isso, não vou pôr clipe, não vou pôr nada. Não tem muito o que falar. Se você não lembra, a sorte sua. Se você lembra, deve estar ainda aquela coisa na memória ressoando assim. Então deixa pra lá, vamos só passar. E aí, já rebaixados, a gente pega o Atlético Goianiense no Pacaembu, com o que eu considero a pior escalação do time do Palmeiras desde 1914. Rafael Alemão no gol, Bruno Oliveira na direita, Wellington e Arthur na zaga e Pampers na esquerda. Correia, que era o único bom jogador desse time, Bruno de Bal, que saiu para entrar Luiz Gustavo, Patrick Vieira, que saiu para entrar Diego Souza Xavier, Mazinho Messi Black, que saiu para entrar o Índio, Vini Show e Obina. Cara, tétrico, vergonhoso. Parece que eu tô dando a escalação do 15 de Birigui, sei lá, de um time desse, do Ibis. E ainda tem um amigo meu que é do meu grupo do WhatsApp do Palmeiras, que eu sempre falo nesse grupo aqui, que tava lá no Pacaembu assistindo esse jogo. Haja coragem pro cara ir ver um jogo desse. E aí a imagem desse rebaixamento foi ver, porque o jogo do rebaixamento foi no Rio, então foi ver o nosso presida na praia, de sunguinha, curtindo a praia, enquanto a gente era rebaixado no campeonato. Como se a gente estivesse disputando o título, né? Ainda nem assim, que deveria estar no estádio, como se estivesse no meio de tabela, sem preocupação nenhuma, só cumprindo tabela. E a eleição para o novo presidente era em janeiro de 2013. Depois desse desastre, o cara quis ainda jogar uma cortina de fumaça para ver o que dava, para ver se ele conseguia alguma moral. E aí apareceu com essa foto aqui. É impressionante, o cara achando que ia contratar o Riquelme, como se a gente ainda tivesse em 1999, quando ele era craque, e o cofre cheio de dinheiro lá, podendo contratar quem quisesse. O cara fez vaquinha para contratar o Wesley no começo do ano, não deu certo nem assim, e vem com a ideia de que ia contratar Riquelme, abraçado com ele como se fosse o grande empresário. Meu, vai dormir, cara, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, eu sei que a nossa diretoria hoje não tá dos sonhos, parecia boa, mas tá cada vez mais difícil. Mas olha, isso aí era muita pedra de mau gosto, cara, não tinha condição de aguentar isso aí. Olha, final do ano de 2012 não foi fácil pro palmeirense, mas tudo bem. Vamos falar então de camisa. O próximo vídeo são as camisas de 2011, que foram usadas até a metade de 2012, então invade essa temporada do Relembrando. E aí depois o vídeo já das camisas de 2012. Que são essas daqui. Eu não vou garantir o Relembrando 2013, porque foi o ano que o Paulo Nobre ganhou a eleição, foi o primeiro ano dele, que voltou o Brunoro, e a gente jogou a Série B e tudo mais. Tem algumas coisas interessantes para lembrar, mas essas coisas interessantes cabem no vídeo de camisa. Teve um inscrito meu aí que pediu para fazer esse vídeo, mas eu tô vendo que não tem muito material. Eu comecei a tentar montar o roteiro, não tem muito material, não ia ser um vídeo muito legal. Então, assim, pode ser que ele não exista, mas não tem problema. 2013 para frente, aí veio 2014, que foi no nosso centenário, isso está muito fresco na cabeça ainda. Foi muito recente, então vamos ver, tá? Por enquanto, eu agradeço demais a sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.